Então, irmãos, quando Pedro escreveu as suas epístolas, a primeira carta foi por volta do ano 64 e a segunda por volta do ano 67. Já são o quê? Já são 14 anos ou 17 anos depois da reunião em Jerusalém de Atos 15. Aconteceu no ano 50. Isso já 14 a 17 anos, Paulo escreve as suas duas cartas. Nota-se claramente que Pedro não estava mais em Jerusalém, pois os cristãos judeus que defendiam a prática da circuncisão e da lei de Moisés haviam feito Tiago o seu líder. E Pedro já não tinha mais espaço em Jerusalém, pois ninguém mais tinha apreço pela sua palavra. Ele passou a cuidar de quem? Passou a cuidar dos que foram dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, os que tinham apreço pela palavra do apóstolo Pedro, os que viveram a primeira fase da igreja em Jerusalém. O ministério de Pedro se resumiu a cuidar destes, que não caíram no erro da segunda fase da igreja em Jerusalém. Os mesmos judaizantes que surgiram por volta do ano 50 faziam oposição não só a Paulo, faziam oposição a Pedro, aos quais ele chamou de falsos mestres, no capítulo 2, na 2 Pedro capítulo 2, dá uma olhada, 2 Pedro 2, versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Irmãos, sem nós entendermos esse contexto de Atos 15, nós não entenderíamos a quem se referia Pedro quando ele disse falsos mestres. Irmãos, antigamente eu não conseguia entender direito as epístolas de Pedro, mas graças a Deus, com esse pano de fundo que o Senhor nos mostrou agora, irmãos, agora eu consigo entender. Esses são os mesmos que se opuseram a Paulo, atrapalharam todo o ministério de Paulo. Eles também tomaram conta da igreja em Jerusalém. Ó Senhor Jesus. E esses mesmos, capítulo 3 de 2 Pedro, esses não só trazem heresias, mas no versículo 3, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Quem são esses escarnecedores? São exatamente aqueles que escarnecem a palavra dos apóstolos, escarneceram as palavras de Paulo, escarneceram contra Pedro, quando disse que Pedro, ele insistia juntamente com Tiago e João em dizer que eles foram levados, só os três foram levados em particular por Jesus a um alto monte, onde Jesus se transfigurou diante deles, e eles finalmente viram a glória e a majestade do Senhor Jesus, e eles viram que o Pai dizia do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele só ouvi. Nós vimos essa glória, nós vimos essa majestade, mas os judaizantes, os escarnecedores, disseram que eram fábulas engenhosamente inventadas por Pedro, Tiago e João. Isso está em 2 Pedro 1, versículo 16. Então isso fez com que Pedro fizesse questão de afirmar que, irmãos, vocês só têm um caminho para seguir com segurança,
que é seguir a palavra profética. Por isso que Pedro falou, versículo 19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Vocês estão vivendo numa noite escura e terrível. O inimigo está usando essa noite escura para fazer vocês andarem na cegueira, às cegas. Vocês não têm direção, voltando para a prática da lei, andando em círculos, não vão sair lugar nenhum, não vão para lugar nenhum. Mas como vocês saberão que estarão no caminho certo? É pela palavra profética. A palavra profética é como uma candeia que brilha numa noite escura. E você então, por causa desse brilho, você tem direção. Você sabe para onde ir. E essa direção vai levar vocês à segunda vinda de Cristo. Irmãos, é isso que nós estamos fazendo. Eu estou indo na direção da segunda vinda de Cristo. Você está indo? Aleluia. Estamos seguindo com segurança a palavra profética. Por isso que Pedro, ele falava assim em 2 Pedro capítulo 1, versículo 12: eu não entendia sem esse contexto. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Que presente verdade é essa? Porque Pedro insistia com aqueles que viveram na primeira fase da vida da igreja maravilhosa em Jerusalém, deles voltarem a lembrar tudo o que eles viveram, o que eles ouviram lá. Aquilo sim é a verdade que já estava presente neles. Eles precisam continuar seguindo essa verdade e confirmado nessa verdade. Irmãos, por quê? Porque na segunda fase da vida da igreja em Jerusalém, tudo se deteriorou. Não só se deteriorou, se tornaram a fonte de oposição para a obra de Deus. Por isso que Pedro também no capítulo 3 de 2 Pedro, os primeiros versículos fala a mesma coisa. Primeiros 2 versículos: amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar-vos com lembrança a vossa mente esclarecida. Que lembrança é essa? Porque Pedro fala em lembrança? É justamente a palavra que Deus falou através dos apóstolos, ensinamentos dos apóstolos, que depois de Atos 15 se perdeu. Pedro falou: eu quero trazer aquelas coisas, né, a lembrança daquelas coisas. Sigam aquele caminho, sigam a palavra profética. Ó Senhor Jesus. Vocês estão percebendo o prejuízo que trouxe esse caminho dos judaizantes?